chegando o dia de Páscoa, as festas mais importantes de nosso tempo litúrgico, a festa mais importante da igreja, pensar um pouquinho sobre a ressurreição, propriamente falando. Então, mais do que um assunto litúrgico, um assunto da temática da fé. Da fé como aquele fator que mexe com a gente e que nos aponta para o caminho do Pai. A fé como um dom que Deus dá, de tal maneira que eu e você conseguimos perceber dentro de nós a chama divina, o toque de Deus. Deus, ele se dá a conhecer. E a fé se constitui como um dom, isto é, a fé é um presente que Deus nos dá. Se concordarmos que a fé é um dom, esse dom é dado por Deus. Só que muitas vezes as pessoas rejeitam este dom e aí não conseguem fazer a caminhada nos trilhos da fé. A ressurreição é de longe o tema mais escandaloso para o ser humano. Quando a gente fala em ressurreição, os cientistas, eles se arrepiam. Quando a gente fala em ressurreição, os cientistas, eles se arrepiam. Porque na mentalidade científica, nós vivenciamos a vida nesse universo, e esse universo, ele é marcadamente vivenciado num plano que chamamos de plano físico. Isto é, nosso planeta, outros planetas, estrelas, galáxias, que compõem todo o universo, são regidos pela mesma regra, e essas regras são o plano físico, ou como o pessoal gosta de falar, as leis da física. E nas leis da física, digamos assim, mais ou menos tudo se transforma. A matéria se transforma em energia, de certa maneira a energia se transforma em matéria. Mas parece-nos que é comum para a ideia da física de que quando um ser morre, ele se transforma de tal maneira que ele não volta a ser aquilo que é. Então, se eu toco fogo num pedaço de papel, esse papel vira cinza e ele não mais volta a ser o papel de antes. Suponha que eu posso pegar muita cinza e com a cinza eu trabalho e eu consigo fazer a cinza virar papel. Este papel feito de cinza não é o papel antes da cinza. Ele é diferente. Você já sabe mais ou menos aonde eu vou chegar. Um ser, quando morre, o entendimento físico é que ele não voltaria a ser. Ele não voltaria a ser quem é antes. Então, um ser, quando morre, morre. E se transforma em alguma outra coisa. Suas células se decompõem e se transforma em outra matéria, e assim vai. Só que aquilo que torna a pessoa individual, que torna a pessoa diferente de toda outra pessoa, aquilo que seria mais ou menos a essência da pessoa, isso a física pressupõe que acaba. Então, um ser, quando morre, a sua identidade acaba, a sua consciência acaba. Então, um cientista propriamente falando, ele, quando explora a possibilidade da ressurreição, ele vai dizer que a ressurreição não é algo que pode ser estudado, não é um objeto de estudo da física. E aí tem uma outra palavra que a gente usa no mundo da filosofia.
que é a palavra metafísica, que significa além da física. Esse assunto da ressurreição é um assunto metafísico, para além da física. E quem vai navegar nesse campo é a filosofia, ou as filosofias, e a religião, ou as religiões. Então, o domínio da imaginação, da especulação, do estudo sobre a possibilidade da ressurreição é um estudo que vai além da física. A física não vai se deter sobre isso. E se ela for se deter sobre isso, ela vai falar que tudo acaba com a morte. Ou tudo se transforma com a morte. E a religião, e particularmente a nossa fé, a fé cristã, ela apresenta ao humano a ideia absurda da ressurreição. A ressurreição, então, olhando para o físico, é algo absurdo. Algo absurdo. Se a gente pega e abre o caixãozinho onde estão enterrados os nossos antepassados, nós vamos encontrar seus restos mortais no caixão. Crânio, ossos, dentes, nós encontramos lá. E aí a gente se pergunta, mas se a pessoa ressuscitou, se houve a ressurreição dos mortos, por que é que estamos aqui vendo esses ossos? É provável porque a ressurreição ainda não aconteceu. Aí vem uma outra visão religiosa, porque a ressurreição vai acontecer no último dia. No último dia. Então ainda... E aí a gente vai tentando harmonizar nossas ideias. O fato é que, até para nós que somos cristãos, somos religiosos e cremos na ressurreição, a ressurreição para nós também é um escândalo. É um absurdo. A diferença é que nós cremos no absurdo. Essa é a diferença. Nós cremos no absurdo. Por quê? Porque nós abraçamos aquele dom que Deus dá. Isso, claro, numa visão religiosa. Nós abraçamos o dom da fé. E aí o que acontece? Uma pessoa com fé, ela olha para o absurdo e o absurdo é motivo de crer. Uma pessoa sem fé olha para o absurdo e o absurdo é motivo para não crer. E aí nós então vivemos essa vida entre os que creem e os que não creem. E sempre na nossa vida, esses dois diferentes acabam se esbarrando um no outro. O que crê acaba esbarrando com o que não crê. O que não crê acaba esbarrando com o que não crê. Então, quando a gente olha para a dinâmica da fé, que acredita que, primeiro absurdo, o próprio Deus se fez carne, e isso também é um absurdo, isso também é escândalo, e também é escândalo para o mundo, acreditar que Deus se fez carne e que essa carne foi morta. E aí eu e você podemos falar que Deus morreu. E falar que Deus morreu é escandaloso para a gente. Tanto é que nós não falamos que Deus morreu. Nós tentamos, não, porque Jesus morreu enquanto homem, papapá, nhanhanhá, nhanhanhá, e a gente dá aquele monte de tentativa de explicar o absurdo. Até que um entre nós, com fé, não, morreu.
e venceu a morte. E aí a gente lembra do evangelho desse domingo que passou. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, é só um grão de trigo. Mas se ele cai na terra e morre, ele produz fruto. Então, quando Jesus está falando da morte, Jesus está falando da morte. E se Jesus é Deus, como nós acreditamos, Deus morreu. Não significa que o Pai morreu, mas significa que Deus morreu enquanto Deus Filho. E quando nós olhamos então para o fenômeno, primeiro, o absurdo da encarnação, Deus se fez carne com a nossa carne, a encarnação é escândalo para a maioria das religiões. Então não só escândalo para aqueles que não têm fé, mas também é escândalo para a maioria daqueles que têm fé. E aí então nós temos um grande dilema, né? Nós acreditamos que Deus envia seu Filho, que é Deus, e não um outro Deus. É Deus com o Pai, e que esse Deus se fez carne igual à nossa carne, nascido de mulher, igual nós nascemos de mulher. E que ele viveu sem pecar, sem o pecado, ele viveu sem pecar, e que ele, vivendo a nossa carne, ele é morto. E aí é o segundo absurdo, né? O primeiro absurdo, Deus encarnou-se. Não é? Segundo absurdo, se Deus se encarnou, o segundo absurdo, Deus ele sofreu e morreu. Ah, gente, isso é escandaloso. É que a gente já nasce mais ou menos num ambiente onde somos impulsionados a crer. E mesmo assim temos crises. E mesmo assim temos muitas crises. Mesmo num ambiente impulsionado a crer, temos muita crise. Mas assim, para aqueles que não estão num ambiente de fé, isso é escandaloso demais. É escandaloso acreditar na existência de Deus, é escandaloso acreditar que Deus se encarnou, é escandaloso acreditar que Deus sofreu e é escandaloso acreditar que Deus morreu. Tudo isso é escândalo. Tudo isso é escândalo. E nós só conseguimos saborear o escândalo por causa daquele dom que Deus nos deu. Sem ele, nós não acreditaríamos. Lembrando que eu posso abraçar esse dom e ficar com ele, como eu posso rejeitá-lo. Então um monte de gente rejeitou, por isso vive sem a fé. Não estou dizendo que vive mal, não. Muitos vivem sem a fé e vivem muito, muito bem. Só que nós vivemos a fé. Uns muito mal, outros muito bem. Mas vivemos a partir da fé. E aí, então, minha gente, tudo vai se complicando e vai ficando muito saboroso. Por quê? Porque nós acreditamos num Deus que se fez gente como a gente. E ao se fazer gente como a gente, esse Deus ele experimenta a fragilidade nossa. Fragilidade nossa que nos foi trazida ou nos foi dada por causa de uma decisão nossa lá atrás, que foi o pecado. Só que esse Deus ele não pecou, ainda assim ele decidiu carregar nossos pecados. Ele decidiu sofrer no nosso lugar. Na teologia da igreja, a gente fala que Jesus ele se ofereceu em sacrifício vicário, isto é, sacrifício substituto. Nós éramos para ter sido sacrificados por erro nosso, mas ele assume nossos erros, ele não erra, mas ele assume nossos erros, ele não peca, mas ele assume nossos pecados. E com isso, ele carrega as nossas dores, as nossas fragilidades. Então, ele viveu entre nós plenamente humano, exceto no pecado. Ele não peca.
O que nos dá, o que coloca no nosso colo um abacaxi de pelo menos 800 toneladas para descascar. Que é o seguinte: se ele não pecou, eu e você, teoricamente, também poderíamos viver sem o pecado. Porque quando ele se fez carne, ele assumiu a nossa carne na nossa condição mortal. E aí, um dos textos que vai iluminar a nossa Semana Santa é a carta de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Especificamente, o capítulo 2, versículo de 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Paulo diz: tenho em vocês os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Tenho em vocês os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. E aí Paulo começa a falar para a gente, ou cantar para a gente, um hino cristológico. Isto é, um cântico de fé, baseado em Cristo, sobre Cristo, para Cristo. Esse cântico é assim, ó. Ele quem? Jesus. Ele tinha a condição divina. É Deus. Totalmente Deus. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Gente, ele é Deus, mas ele não se pegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, olha a expressão, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele é Deus, não se pegou à sua igualdade com Deus, pelo contrário, esvaziou-se, aniquilou-se. Ele deixou de lado a sua natureza, a sua condição divina, assumindo a nossa carne. E aí ele fala assim, olha, assumindo a condição de servo e tornando semelhante aos homens. Assim, olha a expressão, apresentando-se como simples homem, humano como a gente, simples, todo zoado como nós somos todos zoados. Humilhou-se a si mesmo, não foi humilhado pelos outros. Ele se humilhou. Ele quis ser servo, ele quis ser escravo, ninguém o obrigou a sê-lo. Ele fez isso de livre e espontânea vontade, porque nos ama, obedecendo ao Pai. O Pai pediu, ele, deixa comigo que eu resolvo. E resolveu. E aí, olha, tornando-se, então, obediente ao Pai, tornando-se obediente até a morte. Então, ele assume a nossa condição como simples homem, simples mulher, e ele assume isso até a morte. E diz o texto, Paulo fala, morte de cruz. Traduzindo, a morte mais lazarenta que tem. Pensa numa morte ruim, a morte de cruz. Já falei para vocês em outro momento que a cruz, ela mata por asfixia e cãibras. Todos os músculos do corpo vão ficando com cãibra, a tal ponto que ele já não consegue mais insuflar os pulmões. E aí, para insuflar os pulmões, ele força todos os músculos da perna, que já estão com cãibras, para levantar um pouco o tórax e conseguir respirar. Para prolongar este sofrimento, eles colocam um apoio debaixo dos pés,
para que tenha um pouco mais de força para fazer isso. Isso não é misericórdia, isso é para prolongar o sofrimento. E por último, morre sem ar. Daí é muito importante aquela frase. E Jesus, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou na outra versão de São João, tudo está consumado. E aí dá o último e morre. Já não tem força alguma para se erguer e para respirar. Dá-se o último suspiro. Morre. A pior das dores. A pior das mortes. Então, quando se fala em morte de cruz, é a pior morte daquele tempo. A pior morte. Nós não podemos romantizar a cruz. A cruz é o instrumento mais violento de morte daquele momento, daquele tempo. Não é? Quando se falava em crucifixão, as pessoas elas morriam de medo. E Roma, quando crucificava, deixava exposto a pessoa crucificada para que todos olhassem para o crucificado e não quisessem estar no lugar dele, morresse de medo de fazer a mesma coisa que eles fizeram para estar na cruz. Então, a cruz também impõe um medo a quem está ali. A cruz, além de impor essa morte violenta e dolorosa, torturante, na cruz a pessoa é despida de suas vestes, onde a pessoa então ela é exposta a também uma morte moral. Ela se vê totalmente violentada moralmente falando. Jesus ele não tinha nada, estava totalmente nu na cruz. O paninho que nós colocamos na nossa cruz é para não escandalizar na igreja, mas ele morreu sem aquele paninho. Morreu totalmente nu. Vocês imaginam ele totalmente nu e a mãe dele olhando para ele, e ele vendo sua mãe, vendo aquelas mulheres, vendo os discípulos, vendo aquelas pessoas todas expondo a sua nudez. Então é uma morte moral. Quando a gente ia dar banho no meu pai já estava acamado, meu pai ele morria de vergonha. Sendo eu o filho dele. Imagine a situação de Jesus. Então, quando Paulo está colocando aqui, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, Paulo está levando em consideração todo esse sofrimento. E as pessoas que ouvem Paulo falar isso, entendem do que Paulo está falando, porque eles viram muitos crucificados em todo o Império Romano. Eles viram muita gente crucificada. Então eles sabem do que Paulo está falando. E aí Paulo continua dizendo, por isso Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Lembrando que a palavra Senhor, em grego, Kyrios, era o título dado ao imperador. O título do imperador é Senhor. Só que nós, pela fé, recusamos chamar o imperador de Senhor e só damos esse título a Jesus Cristo. Por isso, a língua que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, dizer Jesus Cristo é o Senhor é correr risco de morte. Porque ao dizer que Ele é o Senhor, estamos dizendo o imperador não é o Senhor. Então o bicho pega. Então dizer para vocês que a encarnação, primeiro, para todo humano é escandaloso afirmar que Deus existe. Crer em Deus. Deus existe, Deus é bom. Deus não é bom? Deus é bom. De repente eu olho a minha gatinha vinha com um calangão desse tamanho na boca. Eu fui tentar salvar o calango, ela se livrou de mim e ela passou o calango para o bucho.
né? E eu fico pensando, Deus é bom, mas a criação aí parece estar defeituosa, não é? Porque o bichinho era bonitinho, o calanguinho bonitinho, a minha gata passou para dentro o bichinho e eu não consegui salvá-lo. Alguma coisa tá em desarmonia, alguma coisa está errada na criação. Então, olhar para a criação, a gente fala assim, a gente sabe que Deus existe porque olhamos para a criação. Mas a criação tem tanta coisa errada que a gente talvez não chegue a crer. E aí vem o crer, a fé, é um dom. É um dom. É Deus quem dá essa possibilidade de crermos nele. Uns abraçam, outros não abraçam. Mas os que não abraçam e os que abraçam, olham para a criação, vem o gato passando o calanguinho para o bucho, a gente se questiona, alguma coisa está errada. E aí vem a dúvida, será que Deus existe? Para quem não tem o dom, qual é a resposta? Não. Para quem abraçou o dom, qual é a resposta? Sim. A gente chega a respostas diferentes. Mas o questionamento é o mesmo. Nós nos questionamos igualmente. Então, o primeiro escândalo, crer na própria existência de Deus. Segundo escândalo, a encarnação. Deus virá uma criancinha frágil, nascer do ventre de uma mulher, ter que ser amamentado, ter que ser limpado, banhado, protegido, ensinado, ter que aprender a falar aquela língua difícil, ter que crescer, ter que brincar, ter que trabalhar, ter que chorar, passar frio, passar fome, passar sede, ter que se alegrar. Ele passa por tudo isso. E isso é escandaloso. Depois, é escandaloso sua paixão, sua cruz, sua morte. Como Paulo colocou aqui, é escandaloso. Um Deus que se esvazia de si mesmo para ser o que a gente é. Gente, lá no começo da criação, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Agora, esse Deus é para nós, uma imensa loucura. Esse Deus quer se fazer imagem e semelhança nossa. Ele quer ser igual a gente. Mas que maluquice é essa? Ele nos faz semelhante a ele e agora ele quer ser semelhante a gente. E semelhante até a morte de cruz. Cruz. E ele se faz semelhante. Isso é escândalo, escândalo, escândalo. Isso é escândalo. Só que aí acontece. Esse Deus, ele foi sepultado. E uma vez sepultado, parecia que a esperança acabou. E já não tínhamos motivo de ter fé. Já não tínhamos motivo. Os discípulos, boa parte deles, se dispersou. Alguns ali ficaram juntinhos, mas porque estavam com medo dos outros judeus que iriam persegui-los. Então eles ficaram escondidos numa casinha, portas e janelas fechadas, ali escondidos, meio que na moita. O Tomé, que era um pouquinho mais corajoso, estava lá fora procurando Jesus, mas não o achou. E uma mulher muito dominada pelo amor foi ao túmulo. E ela se deparou com o túmulo vazio. E aí, olha a questão, né? Eles tinham motivo para não ter mais o quê? Não ter fé. Então, ela pensou, ao olhar o túmulo vazio, ela não foi capaz de perceber o que Jesus já tinha explicado. Essa mulher, Madalena, ela é Demétrios. Essa mulher sou eu. E essa mulher também é você. Essa mulher também é você. Vai, se deparou com o túmulo vazio, sentiu uma dor desgraçada no peito, começa a chorar, se desesperar, e vai ao encontro dos discípulos que estavam escondidos,
para falar, roubar o corpo do Senhor. Foi aquele fuá todo, que nós já sabemos. Os dois discípulos foram correndo lá, o Amado e Pedro foram correndo. Eles chegaram lá, viram, acreditaram. Eu gosto de dizer assim, eles acreditaram, mas não creram. Isto é, eles acreditaram, mas eles têm motivo para não acreditar. Porque só viram um túmulo vazio. E eles não conseguiram interpretar os panos dobrados. E aí você já viu falar algumas vezes, né? Que ladrão, quando ele rouba, quando ele faz o furto, ele rouba, ele faz o quê? Ele bagunça o ambiente. Ladrão bagunça. Só que lá o que aconteceu? Está tudo arrumado. Está tudo arrumado. Ladrão não arruma o ambiente. E lá está tudo arrumado. Só que eles não conseguiram fazer a leitura. Por causa da dor. A dor cega. A dor cega. A dor traz desespero. Uma pessoa, isso eu pude ver com esses olhinhos aqui, gordinhos, bonitinhos. Uma pessoa com um acidente que ela teve, ela com os ferros enfiados na perna. E ela morrendo de dor, ela gritava, corte minha perna, corte minha perna. E ali os paramédicos ali, não, calma, pega, vai, acalma ele, pega, e injeção para acalmar aquela coisa toda. Eles serram a ferragem e levam ele com a ferragem na perna, para o hospital. No hospital eles conseguiram então tirar as pernas e conseguiram ali então colocar gaiolas, parafusos na perna dele e ele conseguiu salvar a perna. A perna. Então o que acontece? A dor nos cega de tal maneira que a gente não percebe a possibilidade de salvar aquela perna. Então a dor cega. Os discípulos estão repletos de todas as dores. E ao olhar o túmulo vazio, eles não conseguem perceber, porque a dor cega. A dor cega. Por isso, um pai, uma mãe que tem um filho assassinado, ele deseja a morte de quem matou seu filho. Porque naquele momento, a dor está falando mais alto. E a dor faz o quê? Cega. A pessoa é boa. A pessoa crê no amor, a pessoa é boa, a pessoa é decente, mas a pessoa, no desespero, na dor, ela fica cega, ela quer a morte da pessoa. Depois de passar um dia, ela começa a mudar a conversa. É muito interessante isso. Ela começa, eu quero justiça. E aí eu conheço algumas pessoas que foram até capazes de perdoar aquele que matou o filho. Capaz de perdoar. Isso. De sentar cara a cara. O Papa São João Paulo II, quando ele sofreu o atentado, lá no comecinho da década de 80, ele várias vezes se sentou com o cara que tentou matá-lo. Perdoou, conversou, não é? Não levou aquilo dentro de si. Mas, gente, isso depois, entendeu? Depois. Porque a dor cega. Então isso acontece. Então os discípulos estão com essa cegueira da dor. Eles não conseguiram fazer a leitura do túmulo vazio. Madalena não conseguiu fazer a leitura do túmulo vazio, porque está dominada pela dor. Então não conseguiram fazer. Aí você já sabe, passou um tempinho, esse Jesus vai lá e me aparece para Madalena. E a Madalena, cheia de dor, não percebe que é Jesus. Vocês conhecem o texto, tá? É o capítulo 20 do Evangelho de São João. Então, ele é um capítulo famoso, tá bom? Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu e foi se encontrar com Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Certo. Depois que eles foram lá, Madalena ficou do lado de fora. Os discípulos voltaram. Mas Madalena ficou do lado de fora. E ficou o quê? Ficou
chorando junto ao túmulo. Então, o que é que ela tem dentro de si? A dor. A dor. Certo? E ela morrendo de dor, porque além de ter visto o seu mestre morto, agora sumiu o corpo de seu mestre. Eu tenho, assim, algumas experiências que eu carrego comigo, né? E uma das experiências que eu carrego comigo é de ter tido um contato com uma mãe que o seu filho foi morto, já está bem velhinha, foi morto durante a ditadura militar dos anos 60 e 70, e o corpo dele nunca apareceu. Nunca apareceu. Nunca apareceu. Totalmente, assim, sem prova, sem nada. E ela nos dizia que o grande sonho dela é poder enterrar seu filho. O grande sonho dela, o sonho de uma mãe, enterrar o seu filho. E ela fala que ela não teve esse direito. O Estado brasileiro lhe tirou esse direito. Não é? E aí ela, muita dor. E ela, todo dia, ela chora. Gente, anos e anos se passaram. Já está velhinha e ainda hoje chora. Uma vez mãe, sempre mãe. Uma vez mãe, sempre mãe. Ela chora. Aqui Madalena está assim. Está chorando. Perdeu quem dava sentido para a vida dela. Perdeu quem foi que a libertou daqueles 7 demônios. Isto é, Jesus devolveu-lhe todo o equilíbrio que ela não tinha. Devolveu. Era o sentido da vida de Madalena. Jesus é o sentido da vida dela. Jesus morreu, ela perdeu todo o seu sentido. Então chora. E aí, olha, enquanto ainda chorava, inclinou-se para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, o meu mestre, e não sei onde o colocaram. Então veja, primeiro, ela sabe que é anjo? Não sabe que é anjo. Por quê? Porque a dor faz o que com os olhos da gente? Cega. A dor cega. Então não se percebe. Quando a gente leva uma notícia muito ruim e a dor toma conta da gente e a gente vai atravessar a rua, a gente não quer saber se tem carro vindo, se tem caminhão, se tem ônibus, a gente atravessa a rua. A gente não percebe. Simplesmente não percebe. Madalena não percebe. Roupa branca não é uma roupa comum de se usar naquele tempo, tá? Não é comum ver pessoas vestidas de roupa branca. Até porque ainda não tem Cândida, né? Então é difícil. Claro, se produz tecidos brancos, se tem, enfim, como alvejar, tudo, né? Mas não é comum usar. E esses homens estão vestidos de branco. E aí o que acontece? Olha, depois de responder, ela responde os anjos, né? Depois de dizer isso, Maria virou-se, então ela virou e viu Jesus de pé, mas não sabia que é Jesus. Então ela olha para dentro, não reconhece que é anjo. Olha para trás e não reconhece que é Jesus. Então não reconhece. Sempre o quê? Qual é o mecanismo? A dor. Lembra? Ela conhecia as Sagradas Escrituras, ouviu Jesus falar que vai ressuscitar, ouviu Jesus falar que ia vencer a morte,
mas diante da dor tudo isso se apaga. A gente não consegue elaborar as ideias, porque a dor impede isso. Uma pessoa com muita dor, ela não consegue pensar. Não é? Uma pessoa morreu, e aí então a pessoa foi sepultada. Depois de um dia a pessoa falou para mim: nossa, Frei, o fulano morreu. Eu falei: nossa, por que vocês não nos avisaram? Quem é que vai pensar em avisar? A pessoa com dor não tem como pensar. Se não tiver outras pessoas que pensem, não é avisado. E foi o que aconteceu. Não havia quem pensava, não foi avisado. Não foi avisado. A dor impede que a gente pense. Então ela não consegue ler as escrituras. Não consegue entender e interpretar aquilo que Jesus ensinou. Não consegue. Por isso então, o túmulo vazio é apenas um túmulo vazio. Os panos dobrados, nem percebeu que estavam lá. Os anjos, nem percebeu que eram anjos. Está sozinha e tem 2 homens no túmulo que ela não conhece e ela não ficou com medo, podia ser qualquer outra coisa, né? E ela está lá. Bem de manhã cedo. Olha o perigo. Não raciocina. Não pensa. Por causa da dor. E aí, lá vai. E Jesus perguntou à mulher. Perguntou a ela: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Primeiro, qual a razão das suas lágrimas? Qual é a razão do seu choro? E segundo, a quem procuras? Quem é o sentido de tua vida? São 2 perguntas diferentes. Que ele faz pra gente. Então faz pra gente. Aqui, gente, é o escândalo da ressurreição. O grande escândalo, o escândalo dos escândalos. Se os 3 primeiros são escândalos, esse 4º é o escândalo. E ela, totalmente desbaratinada, como que ela vai responder isso? Porque está chorando e a quem ela procura? Quem é o sentido de sua vida? E aí, olha aí, ela vai tentar pensar, mas vai pensar com a dor. Maria pensou que fosse o jardineiro. Pensou. Claro, aqui se refere ao novo jardim do Éden. Lá atrás, Deus andava, Deus era o jardineiro. Agora, Deus anda e Ele é o jardineiro. Jesus é o novo jardineiro. Então ela pensou, até que ela pensou certo, mas ela ainda não reconheceu que este jardineiro é quem ela procura. E aí, ela diz para ele: se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Uma mulher carregar o corpo de um homem pesado. Ela pequenininha. Alguém aqui já carregou defunto? Alguém já fez? De pegar o corpo de alguém morto e levar? Pesa demais. Garanto para vocês. Pesa demais. Pesa demais. E aí, mas não está pensando, gente. A dor bagunçou todo o coreto. E aí, olha, Jesus então diz para ela: Maria, a chama pelo nome. E aí ela se vira de novo e exclama em hebraico: Rabuni, meu mestre. Ela reconheceu. Aí a gente lembra: eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas e suas ovelhas conhecem o seu pastor. Ele as chama pelo nome e elas saem. Elas saem. Então Jesus a chama pelo nome e ela sai da dor, ela sai da escuridão, ela sai das trevas, ela sai. E ela agora na mosca, Rabuni, meu mestre, na mosca, ela acerta. E aí é o contrário, ela que não estava pensando, agora pensa demais.
Porque é assim, quando a gente está muito alegre, a gente fica pensando, é tudo acelerado na cabeça. Tudo acelerado, tudo acelerado, tudo acelerado na cabeça da gente. Agora ela está pensando demais, agora. Não é? E aí é muito bonito, né? Você já conhece, né? Jesus fala, não me segure. É óbvio que alguém como Madalena, ou como qualquer um de nós, porque ela nos representa, nós somos ela, a gente abraçaria Jesus. Gente, é impossível, simples assim, é impossível não abraçar o mestre nessa hora. Ela abraça, por isso que ele fala, não me segures. Você já ouviu criticando algumas traduções que coloca, não me toques. Não é isso que é, o fiel é, não me segures. Até porque Madalena, ela acaba que aqui representando a amada do Cântico dos Cânticos, que agarra, ela fala assim, vou agarrar, vou abraçar o meu amado e não vou soltá-lo mais. Jesus sabe que ela sabe disso. E Jesus sabe o que se passa no coração dela. Se Jesus não falar, ela não vai largar. Então Jesus fala para ela, Maria, não me segure porque ainda não voltei para o Pai. Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Vai dizer a meus irmãos, subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. Então Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Vocês veem, ela não está falando do túmulo vazio. Ela está falando que viu o Senhor. Por quê? Porque ela experimentou o escândalo da ressurreição. Só que quando ela conta isso para os outros acreditam? Não, não acreditam. Não acreditam. E não acredito porque a ressurreição é um escândalo. É um escândalo. Aí, gente, Paulo, ele passou por uma experiência dessas, tá? Lá no capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Nós temos uma experiência que Paulo enfrentou. Capítulo 17 do Atos dos Apóstolos, versículo 16 e seguintes. Já? Então o que aconteceu? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava quem? Silas e Timóteo, os grandes companheiros de Paulo, e Paulo estava esperando em Atenas. Atenas, gente, é a capital do mundo grego. É a grande cidade intelectual daquela época, juntamente com Alexandria, que ficava no Egito. São os dois grandes polos do conhecimento daquele tempo, do mundo ocidental. E aí, Paulo estava nesse lugar. E ele ficou revoltado ao ver a cidade cheia de ídolos. Em Atenas, tem tudo que é templo para os deuses, tem lá. Ele fica revoltado. Por quê? Uma cidade com tanto conhecimento, ainda escravos dos ídolos. Ainda escrava dos ídolos. E aí o que aconteceu? Paulo, ele discutia na sinagoga com os judeus, certo? E com os pagãos que adoravam o Deus único. Na sinagoga tinha gente que tinha os judeus que acreditam em Deus vivo, mas também tinha um grego que se tornaram judeus e acreditavam no Deus vivo. E aí, Paulo discutia com eles. Mas com aqueles que são pagãos mesmo, que acreditam nos outros deuses, Paulo ainda não tinha conseguido um espaço para o anúncio, para o debate. Todos os dias, então, Paulo discutia em praça pública com aqueles que ia encontrando. Então, ele começou na sinagoga e agora está nas praças públicas. As praças públicas. Também, olha que legal, alguns filósofos, epicureus e estoicos.
Para quem gosta de filosofia, ou se não gosta, mas quer ver uma filosofia que tem algumas coisas parecidas com a nossa fé cristã, vale a pena vocês darem uma olhada nos estoicos. Nos estoicos, tá bom? Os filósofos estoicos têm algumas coisas semelhantes à fé cristã. Por isso é mais fácil Paulo bater papo com eles. E Paulo bate papo com eles. Certo? Então esses filósofos começam a conversar com Paulo. Alguns diziam: o que estará querendo dizer esse charlatão? Outros diziam: deve ser um pregador de divindades estrangeiras. É isso. Esses acertaram. Ele traz o Deus vivo e verdadeiro. Então, porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Só que a ressurreição é o que mesmo? A ressurreição é escândalo. É escândalo. E na mentalidade grega, eu já falei isso para vocês uma outra vez, o grego, ele olha para o corpo, e ele fala: esse corpo está aprisionando a mim, está aprisionando a minha alma. Eu, quando morrer, a minha alma vai ser libertada do corpo. Só que quando Paulo prega a ressurreição, ele está falando da ressurreição do corpo. Então imagine, o grego passa a vida inteira querendo se libertar do corpo, aí alguém prega que a gente vai ressuscitar o corpo do qual eu queria me libertar. Então o que acontece? Se a ressurreição é um escândalo para todo mundo, para o grego é 1000 vezes mais escandaloso do que para qualquer outra pessoa. E para nós cristãos é escândalo, imagine para quem não é cristão. Agora imagine para esse não cristão que é grego. Aí, gente, é o escândalo dos escândalos dos escândalos dos escândalos. E Paulo vai sentir isso na pele. Como que isso é escandaloso para os gregos? E aí o que aconteceu? Esses filósofos que ainda deram crédito para Paulo, né? Que é um pregador dos deuses estrangeiros, levaram Paulo lá no Areópago. O Areópago é um lugar onde se tem vários altares dos deuses. Né? Vários altares dos deuses. E aí, levaram lá no Areópago e perguntaram para Paulo: qual é a nova doutrina que você está pregando? De fato, as coisas que você diz são estranhas para nós. Queremos, portanto, saber do que se trata. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes em Atenas passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. Traduzindo: eita povo fofoqueiro! Eles gostam de saber das novidades, mas não é apenas fofoca. São pessoas que gostam de debater, de ouvir, de instruir, de colocar suas opiniões, colocar seus pontos de vista. Então são pessoas que têm uma cultura do diálogo, uma cultura do debate. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: senhores de Atenas, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. De fato, passando e observando os monumentos sagrados de vocês, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Traduzindo: é um povo religioso. E eles acreditam que se existe um Deus, esse Deus tem que ser louvado. Então eles constroem altares para todos os deuses. Mas vá que eles não conheçam algum Deus. Para não ter o perigo de não louvar um Deus,
Então vamos construir também um altar para aquele Deus que a gente ainda não conhece. Então eles construíram um altar ao Deus desconhecido, porque se existe um Deus, esse Deus deve ser louvado. Então tem lá. Aí Paulo viu esse altar, e Paulo, claro, vai se aproveitar desse altar para anunciar o Deus que eles não conhecem. E lá vai Paulo. Então Paulo aproveita da situação. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes anuncio. Vou te falar, esse Paulo é esperto, hein? Sabe esse Deus aí desconhecido? Eu sei quem é, eu sirvo ele, é dele que eu vou falar agora. Ele se aproveita da situação. E aí ele fala, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana, para habitar toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que fosse as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dentre os poetas de vocês disseram, somos da raça do próprio Deus. Ó, Paulo conhecia a literatura grega, está se aproveitando. Como alguns dos poetas de vocês disseram, somos da raça do próprio Deus. Paulo manja, Paulo sabe, Paulo entende. Só que tem um probleminha. O que Paulo vai anunciar é o que mesmo? Qual é a palavra mágica? Escândalo. Essa é a palavra mágica. Voltar para o próprio corpo é tudo o que o grego não quer saber. O grego não quer esse papo. Para o grego é aquela coisa mais fácil. O corpo vai para a terra e a alma vai para o céu. É isso. O grego pensa isso. O grego pensa isso. Eu até brinco. Ele prefere ir para o inferno do que voltar para o corpo. Para vocês terem ideia. Ele não quer saber do corpo. Tá? Nesse sentido. Enquanto ele está no corpo, ele cuida do corpo. Faz atletismo, faz ginástica. Os gregos, eles cuidam muito bem do corpo, da alimentação saudável, aquela coisa toda. Eles cuidam muito bem. Mas uma vez saído do corpo, ele não quer voltar mais não. Não quer saber de papo não. Porque corpo é prisão da alma. Vai ficando velhinho, começa a falhar aqui, já não tem força, começa a depender. Vamos fazer, aí tá lá os filhos, os netos, vamos pegar o vovô, vamos levar para os deuses, leva lá na montanha, solta o velhinho, deixa lá uma comidinha, o velhinho na montanha, a velhinha na montanha, para os deuses levarem ele, não é? E aí vem os deuses na forma de ursos, na forma de tigres, na forma de leões, né, de leopardos, e saboreia o velhinho, dando sua alma aos deuses. Coisa assim, tudo bonitinho. Era assim que funcionava bem nesse mundinho aí, tá bom? E aí voltando, né, Paulo continua aqui, olha. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio dos homens que designou e acreditou diante de todos,
Aí vem a palavra, ressuscitando-o dos mortos. Falou a palavra. E isso é o quê? Não só escândalo, é o escândalo de todos os escândalos. Aí, olha a resposta, olha o que acontece. Os gregos são pessoas que gostam do diálogo. Olha a reação dos gregos, para vocês verem como é escandaloso. Quando ouviram falar, é o versículo 32, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, outros diziam, nós ouviremos você falar disso em outra ocasião. A essa altura, Paulo saiu do meio deles. Ó, os gregos pularam fora, porque é escândalo. Que é escândalo. E aí, ó, mas nem tudo está perdido. Alguns, porém, se uniram a ele, a Paulo, e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, Dionísio, o grande do Areópago, tá? Uma mulher chamada Dâmaris, Santa Dâmaris, tá? E outros com eles. Então não foi de tudo em vão. Não foi de tudo em vão. Alguns ali ainda aceitaram a coisa e vamos conversar. E seguiram o caminho da fé. Mas vocês perceberam a reação dos gregos? Essa história. Então, se para nós é escândalo, para os pagãos muito mais. Se para os pagãos é escândalo, para os pagãos gregos muito mais escandaloso. A ressurreição. Então, dito um pouco essa introdução a essa temática tão bonita, se foi escândalo até agora, ainda daqui para frente, a ressurreição, eu agradeço muito, obrigado. A ressurreição é também escândalo no nosso tempo. Então, hoje, a ressurreição continua sendo um grande escândalo. É um escândalo para a ciência, é um escândalo para todas as religiões, é um escândalo para nós. Só que o dom que Deus dá, o dom da fé, faz com que nós creiamos no escândalo, no absurdo que é a ressurreição. E aí nós voltamos para o túmulo. A gente abre o túmulo e o túmulo não está vazio. O túmulo está com osso. O túmulo está com um sapato. O túmulo está com o terço. O tercinho foi colocado ali. O túmulo tem até um pouquinho de cabelo. O túmulo está lá. E a gente olha para aqueles restos e a gente tem respeito por aqueles restos, porque aqueles restos a gente acaba falando, é papai, é mamãe. E a gente não quer que aquilo seja tratado de qualquer jeito. Só que a fé, o dom, diz que é, mas também diz que não é. Porque a gente vai rezar, a gente reza. Jesus, cuida do meu pai. Cuida do meu pai, como ele cuidou de mim aqui nessa terra. A gente pede. É aqui, mas é lá. Que maluquice é essa? Essa maluquice são as contradições da fé diante do absurdo. As contradições da fé diante do absurdo. Nós humanos, a gente tenta dar resposta lógica para tudo. É normal isso.
Nós temos ali uma lógica ocidental da causa e do efeito. Se esse copo está com água, é porque alguém colocou água aqui dentro. Então, é lógica. É lógica. A água não apareceu aqui sozinha. Alguém colocou água nesse copo. Então nós temos uma lógica de causa, de efeito. O copo está com água, o efeito, porque alguém causou isso, colocou água. Então nós temos essa lógica da causa, do efeito. Nós temos um jeito de pensar, de que a gente tenta colocar no quadro, na nossa moldura, todo o quadro da criação. Só que o que acontece? O absurdo nos coloca uma outra coisa, que nós chamamos de mistério. Mistério. E o que acontece? O mistério, geralmente, ele se apresenta de forma contraditória. E nós, humanos, não estamos muito acostumados com as contradições. E a gente até acaba taxando as contradições como algo negativo. O mundo da física está cada vez mais encantado com as possibilidades da chamada mecânica quântica, ou física quântica, onde uma realidade pode ser ou pode não ser ao mesmo tempo. É uma maluquice. Quem quiser isso, dá uma olhada aí, né? Tem um videozinho muito legal daquele astrofísico, o Marcelo Gleiser, que ele vai falar sobre física quântica, ele vai falar sobre os mitos da física quântica, e ele explica de um jeito muito gostoso, então recomendo esse vídeo. Já na física, estamos lidando com realidades contraditórias, e aí vem aqui a fala de um físico leigo, né? A física já está lidando com as contradições sem ser contraditório. Então, a fé também ela nos lança a lidar com aspectos contraditórios, porque são aspectos ainda dominados pelo mistério. Isto é, ainda nós não temos a clareza para harmonizar aquilo que na nossa mentalidade é uma contradição. E aí, todo o absurdo da fé tem mistério. Então, na encarnação, como entender que uma pessoa é ao mesmo tempo gente e ao mesmo tempo Deus? Como entender isso? Como entender que Deus é? Deus são 3 pessoas diferentes, mas um único Deus. Então, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, porque é contraditório. E o absurdo nos lança no mistério da contradição. E aí eu olho para o caixão, e para o caixão tem ossinho. E eu rezo para Deus acreditando que já está lá. E aí, como se está lá sendo que está aqui sendo que está lá? E a ressurreição não é ressurreição da carne, não é ressurreição do corpo? Mas está aqui os ossos, vai ressuscitar sem osso? Como que é isso? E aquela pessoa que foi cremada e que a poeira foi jogada no mar? Não é? Como que vamos lidar com isso? E aí a gente vai tentando explicar todas essas contradições e a gente chega num momento que a gente não consegue explicar porque são absurdas. E a fé nos lança no abismo do mistério, e o mistério é absurdo. E aí a gente volta à estaca zero, a fé, que é aquele dom que Deus dá para a gente, uns aceitam, outros não aceitam,
Quem aceita se lança no mergulho, se lança em mergulho ao mistério. Os que não aceitam lançam a sua razão, a sua lógica, não admitindo aquelas contradições ou tentando harmonizá-las através da ciência ou outra forma de conhecimento. Nós estamos lidando com essas coisas. E aí, gente, a gente volta para Madalena. Madalena, ela fez experiência da ressurreição. Só que a experiência que ela fez já era guiada por um sentido primeiro que havia sido dado por Jesus. Isto é, quando eu estava no 2º grau, a professora Rita, era minha professora de biologia, né? E ela deu pra gente biologia, também deu química. A nossa professora, a Rita, ela montou uma lâmina com umas células de coração. Montou uma lâmina, colocou no microscópio e mandou a gente olhar. E a gente olhou aquele tecido, né, no microscópio. E ali, gente, não entendemos nada. Absolutamente nada. E por quê? Porque nós não tínhamos a teoria que nos ensinava a ver aquilo. A gente só via lá umas coisinhas juntas, mas era só isso. Nós não víamos outra coisa. E ali, ao olhar aquilo, a gente, tudo bem, via, né? E aí ela nos ensinou a teoria para que a gente aprendesse a enxergar. Na experiência da fé, Madalena teve isso, anteriormente à experiência do mistério, do absurdo, a ressurreição, ela já tinha feito uma experiência de sentido com Jesus, onde Jesus já era o sentido da vida dela, mas que a dor fez com que ela, de certa maneira, apagasse naquele momento. Mas ela já tinha anteriormente um sentido de Cristo, que brotou na convivência dela com ele. Isto é, na mentalidade de Madalena, ela já tinha o sentido da vida. O sentido da vida. E quando ela lidar com a morte, e ela se depara com o ressuscitado, aquela experiência do sentido da vida fez com que agora ela fosse capaz de compreender com as chaves da presença de Jesus que aquela experiência que ela fez de fé é uma experiência concreta. Uma experiência concreta. Ela experimentou de verdade o ressuscitado. Só que a chave de leitura que faz com que ela consiga ver no microscópio foi dada por Jesus. E Jesus nos oferece essa mesma chave de leitura para que, olhando no microscópio a morte na lâmina, nós conseguimos perceber que ele venceu a morte. Jesus nos oferece este conteúdo do mistério que é capaz de fazer com que, através da nossa fé, o crer, nós consigamos digerir o absurdo da ressurreição. Ponto. O que fica para a gente? Fica para a gente uma segunda colocação, que vai ser no nosso próximo encontro desses aqui, tá bom? E essa próxima colocação, nós vamos ter que responder a questão. A ressurreição de Jesus, ela é física para este mundo? Ela é física para uma outra dimensão? Ou ela é simbólica, como algumas pessoas falam? Isso é um problema, porque eu e você queremos que ela seja física. Eu e você queremos que ela seja física.
E aí a gente vai ter que dar uma bela de uma gingada para chegar nisso, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Por quê? Porque pelos conteúdos da física, isso não é possível. Então, essa ressurreição de Jesus é física, ou ela é física, mas num outro plano físico, ou num outro plano espiritual, ou é apenas um símbolo, como alguns querem dizer aí. Nós vamos ter que descascar esse abacaxi. E esse abacaxi, então, combinado entre nós, vamos descascá-lo no próximo encontro, e o próximo encontro já vai ser no tempo da Páscoa, então o assunto vai ser isso. E de cara, nós vamos ter que, para responder essa pergunta, vamos ter que olhar para o livro do Apocalipse de São João. Ok?